Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Bom domingo para você, bom encontrar aqui para bater esse papo sobre a nossa paixão, avaliando o que aconteceu lá no Mané Garrincha em Brasília e já projetando o jogo com o Independente Del Valle. Tem Sul-Americana, a delegação já está em Quito, inclusive. Vergonha, absurdo. O que aconteceu ontem em Brasília? Por que o Vasco jogou tão mal? Por que as escolhas do técnico Fernando Diniz? Tudo isso e muito mais a gente vai debater aqui. Felipe Coutinho está fora do jogo de terça-feira e você vai entender por quê. Chega deixando o seu like, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal, dá aquela moral pro fanático vascaíno que é a sua casa. Bom, começando já com o Felipe Coutinho, camisa 10 que era dúvida para o jogo de ontem. Aliás, ninguém nem soube disso. O Diniz justificou pós-partida exatamente isso. Ele teve um problema na panturrilha. Segundo o Diniz, foi a pior semana do Vasco de treinamento desses 20 dias que o Vasco teve para se preparar para o jogo com o Botafogo. E o Diniz disse que o próprio Felipe Coutinho era dúvida por conta de um problema na panturrilha. Pois bem, durante o jogo foi possível acompanhar o Garré aquecendo ainda no primeiro tempo. E depois o Coutinho foi substituído no segundo tempo pelo Alex Teixeira. Aí é uma substituição que eu não consigo entender. O treinador justificou que nos treinamentos o Alex Teixeira treinou muito bem. Então fez por merecer. Mas ele não consegue performar. Uma coisa que me chama a atenção, sempre que sai em defesa do Alex Teixeira, é o Fernando Diniz relembrar a passagem dele pelo Fluminense. Não, quando eu era treinador do Fluminense, ele jogou muito bem. Pô, Diniz, foi em 2023, cara. Tem 2 anos já. Ou 1 ano e meio, como queira, dependendo da época do jogo. Não é possível que você ainda ache que o Alex Teixeira possa render. Mas detalhe, em 2023, se ele fez esse tal jogo bom ou jogos bons contra você, Diniz, no Fluminense, foram apenas esses. Em 2022, quando ele veio para a Série B, já não conseguiu performar. Infelizmente, é um grande jogador com uma grande história, mas hoje não consegue. Teve um lance no segundo tempo que o Montoro ou o Savarino, alguém com o ombro, jogou ele no chão e puxou o contra-ataque. Parece criança, adulto contra criança. A facilidade como tiram a bola dele. Ele não pode ser a opção para o lugar do Felipe Coutinho, desculpa. Como o Cocão não pode ser a primeira opção para o Vasco mudar o esquema tático. No meu entendimento, óbvio que a gente não assiste o treino, eles voltaram a fechar, o Vasco de forma absurda voltou a fechar o treinamento. Ah, mas está reformando o CT. Desculpa. Porque aí a gente fica com poucos argumentos, tendo que acreditar só no que é dito. E o que é mostrado em campo não bate com o treinamento. Então, leão de treino, um gatinho de jogo. Se você tira o Lucas Freitas, traz o Hugo Moura para a zaga, enfia o Jair no meio campo. Tem saída de bola. Cocão não tem saída de bola. Ou botou o Cocão porque ele precisa ir para a vitrine. São coisas que são inexplicáveis, na minha avaliação. Bom, voltando a falar sobre o jogo de ontem. Além de não ser a primeira opção, na minha avaliação, o Cocão, o Jair não ter entrado, o Alex Teixeira ser a primeira opção, o Vasco não jogou. O Vasco não jogou. Ah, foi uma vergonha, um absurdo, o time cansou. Como é que o time cansa de novo no segundo tempo, depois de 20 dias de treinamento? Ah, a perna tá pesada. Cara, cada hora é uma desculpa. O Vasco é o time que tem mais desculpas para o seu torcedor, mas não pede desculpa para o torcedor. Ora é a bola, ora é a altitude, que vai ser terça-feira em Quito, onde a delegação já está. Ora é o cansaço, ora é o preparo físico que está deficiente, porque mudou comissão técnica, ora é a perna que pesou. E o futebol? Ninguém vai falar assim, desculpa, torcedor, nós não estamos apresentando. Eu não consigo entender que em 1 mês de preparação, vamos tirar 10 dias, 20 dias, o time tenha caído tanto. O jogo com o São Paulo foi fantástico do Vasco. Ah, o São Paulo estava desfalcado. Não importa, eu estou olhando o jogo do Vasco, a forma como atuou. Ah, o Ryan teve uma torção de tornozelo, então não botasse o Ryan ontem não jogou absolutamente nada. Até se justifica a questão do tornozelo, mas não tem um substituto para ele? Então assim, torcedor, tem coisas que a gente olha e não consegue entender. Terça-feira tem um jogo difícil.
É fora de casa, é na altitude. Felipe Coutinho já voltou para o Rio de Janeiro, com um problema na panturrilha, está fora dessa partida. Se o Fernando Diniz mantiver o time com 3 atacantes, vamos tomar um passeio. Fecha o Vasco. Fora de casa, fecha para trazer um resultadozinho para fazer aqui em São Januário a volta. Aliás, que a diretoria não venda mais jogos também. Eu sei que tem que pagar a conta, mas a conta vai ficar muito mais alta se nós formos rebaixados. A gente não ganha em Brasília. A culpa não é só de Brasília, não. A culpa é nossa. Mas assim, a gente perde a pressão do torcedor jogando em São Januário. Torcedor esse que está lá pintando, as organizadas estão ajudando. O que é um movimento muito legal. É o movimento do Vasco, da inclusão, de todo mundo participar, da socialização. Agora, tem alguns que não gostam. Mas, cara, eu não vou preocupar com a Vaz Mongol. Desculpa. Vou me preocupar com você, torcedor, que está chateado, que está puto da vida. Claro, porque esse domingo estava terrível. Nós esperávamos essa volta, mas não como foi a volta. Sem dúvida nenhuma, a forma como aconteceu foi terrível. Foi terrível. Enfim, resta virar a página, olhar para frente e terça-feira encarar um baita desafio. É hora de repensar o esquema do Vasco, com 3 atacantes, povoar um pouco mais o meio-campo, botar um 4-4-2 com 3 jogadores ali de armação, né, barra volante. Por exemplo, o Jair entrar com o Tietê, o Moura e o Coutinho. Hoje, não, terça-feira não estará, mas alguém ali na armação. E não é o Alex Teixeira que entrou perdido. Não dá, Diniz. O Vasco tá cheio de ladrão de treino. Leão de treino. Os caras arrebentam. Mas no jogo eles não estão performando. E é o jogo que baliza o torcedor. Não adianta você dizer para mim que no treino eles arrebentaram. Porque o jogo é o que interessa. É ali que está valendo os 3 pontos.